Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Continuação aqui da reação à primeira conversa com o Miguel. Foi interrompido previamente aqui pelo Senhor dos Correios e estava a falar precisamente do efeito da Streisand, ou o efeito Barbara Streisand. Barbara é assim que se diz? Não sei. Barbara Streisand, sim é que é. Ou seja, uma socialite aqui americana que o que é que aconteceu aqui há uns tempos? Havia aqui esta foto aqui da casa dela e ela tentou, de forma muito resumida, impedir a propagação aqui desta foto. Inclusive contratou aqui advogados, está, para tentar limitar a publicação dessa mesma fotografia, mas o que é que aconteceu? Como ela acabou por gastar imensos recursos a tentar evitar a propagação dessa mesma foto, as pessoas começaram a dar-lhe mais atenção e ficaram mais curiosas em saber, em perceber o que é que ela estava a tentar esconder, precisamente porque ela estava a ter esse esforço todo. Ou seja, se ela não tivesse feito nada disso, provavelmente a coisa até tinha-se passado despercebida. Mas acabou por. A ação dela acabou por ter o efeito contrário àquilo que ela pretendia. E a ideia aqui da Bitcoin e dos Estados é um bocadinho semelhante na medida em que quanto mais os Estados falarem mal de BTC, mais atenção as pessoas vão acabar por direcionar para a questão do Bitcoin. E depois, se houver aqui mais atenção também sobre Bitcoin, mais pessoas vão perceber sobre a proposta de valor e, como tal, nascerá, digamos assim, uma nova classe de Bitcoiners, de libertários, enfim, o que lhe quiserem chamar. E serão mais, digamos assim, serão mais um conjunto de soldados nesta guerra a favor da liberdade monetária. Acho que isto também é um ponto que o Miguel não considera e que tem de ser também colocado em cima da mesa. Porque as pessoas depois perguntam-se, né? Então, se isto não serve para nada, então os Estados estão a banir porquê? Se isto não... A mensagem que os bancos centrais, principalmente os bancos centrais, não é? Os governos, acho que nunca houve aqui um membro do governo português a proliferar o que quer que seja sobre Bitcoin, seja positivo, seja negativo. Mas já tivemos a senhora Christine Lagarde a dizer que o Bitcoin é um crypto asset, um ativo um ativo criptográfico sem qualquer tipo de utilidade especulativa, etc, etc. Um, e as pessoas perguntam-se, então, se isto não serve para nada e agora, e vamos supor que os governos avançam para a sua proibição, então eles estão a proibi-lo uma coisa que não serve para nada, porquê? Isto não faz sentido, não é? Acaba por suscitar também mais curiosidade para as pessoas aprofundarem o tema e irem atrás daquilo que está realmente por trás do Bitcoin. E acho que isto é um ponto que o Miguel também acaba por desvalorizar. Atenção ao assunto também, mas... Não, mas eu não sou não grata, porque assim, eu vivo num mundo que me derem. Oh meu, a mim se chegarem aqui a Portugal e disserem, oh Miguel, os impostos agora são 95%, o que é que eu vou fazer? Não é? E estávamos a falar, eu não sei se Já, aqui à frente. não achas que era um argumento destes governos dizerem assim, o Bitcoin é uma coisa má, roubaram-vos o dinheiro acho que é isso que todo? vão fazer. Acho que, imagina. Então achas que, então concordas comigo? Que é o Mas que eu acho que vai mas acontecer. eu disse no início do episódio que acho que a União Europeia vai lançar aqui um ataque estatal. E acho que fosse uma persona não grata por estar a falar deste tópico aqui. E tu, de certa forma, por estás a dar atenção ao assunto também. Mas... Não, mas eu não sou. Um ataque estatal não no sentido de, enfim, irem atrás de nós quase uma vertente tipo um regime ditatorial, mas estou a falar a nível de população, de apertarem a nível de impostos, provavelmente vão expulsar os mineradores, os poucos que ainda existem aqui na Europa e esse tipo de coisas. Não estou a falar de, digamos, também não estou a falar de um ataque à rede ou alguma coisa assim do género, como um ataque estatal dos 50%, como já falámos anteriormente, não é disso que estou a falar. Não grata, porque assim. E é importante também frisar que, apesar de achar que a União Europeia vai ter uma reação adversa à questão da Bitcoin, isso não significa que eles serão bem-sucedidos. São coisas diferentes. Eu vivo num mundo que me derem. Oh meu, a mim se chegarem aqui a Portugal e disserem, oh Miguel, os impostos agora são 95%, o que é que eu vou fazer? Não é? Vou pegar numa arma e vou começar a dar tiros? Não vou pagar. Percebes o que eu quero dizer? A única coisa que tu podes fazer é mudar de país. Não é? Que uma coisa que eu já fiz. Defendes-te, não é? Defendes-te dessa Mas repara, mas defendo que vou para a prisão. Não, ou seja, eu posso organizar a minha vida como, olha, eu não gosto deste país, posso emigrar, posso, então vou embora. Mas, Miguel, podes defender-te de uma forma mais simples.
Mas antes de. Já sei qual é que é o ponto que eu vou fazer, mas é isto que acho estranho no Miguel, porque ele então acha que os Estados podem proibir, todos em conjunto, a questão da Bitcoin, não é? E de certa forma fazem checkmate nos Bitcoiners, vá. Mas não acha que os governos também podem unir-se todos e impor então uma taxa de 95% ao património dele? E se isso acontecer, para onde é que ele vai fugir? É checkmate também para ele, não é? Tem de considerar aqui essa possibilidade, tanto para o caso da Bitcoin em si, como para o caso também para os ativos tradicionais. Ou seja, a lógica é um bocadinho a mesma. E nessa vertente, aquilo que lhe dá mais garantias de poder escapar ileso é uma coisa onde eles não podem pôr as mãos, não é? Que acho que é isso que eu vou dizer agora de seguida. Que seja, que há essa inquestionável proposta de valor de Bitcoin face aos outros ativos. Queres ter uma propriedade que está na tua cabeça e que eles não te podem tirar. Sim, tudo bem. E numa perspectiva, mas para aqui quê? fazendo o pitch, não é? repara, Que estavas a falar porque é que deves comprar. Essa é a ok, melhor. mas imagina que tens proposta de essa propriedade na tua cabeça que não podes tirar. Imagina um cubano, certo? Tem os bitcoins na sua cabeça, mas não tem nenhum sítio onde transacionar, nem pode sair do seu Não, país. mas se fores a Como é que Cuba, faz? mas se fores a Cuba, é precisamente nesses países onde a proliferação. Mas como assim? Então, Miguel, precisamente por em Cuba haver muitas restrições a nível financeiro, não é? Enfim, a nível de limitação de controle de capitais, não é? Para fora, limitação a nível do sistema financeiro, daquilo que podes fazer ou não, precisamente é aí que acaba por florescer o uso de Bitcoin. E por acaso há uma reportagem gira também do John Nakamoto que fala sobre a questão de Cuba e o Alex Gladstein também fala da questão de Cuba no livro dele, no Check Your Financial Privilege. De facto, devias ler esse livro, Miguel. É uma sugestão que te deixo. O Bitcoin está Sim, em níveis maiores. Tu vais à Turquia, vais a Istambul. Tive um Sim. amigo E claro que depois é muito melhor teres Bitcoin se tiveres de ir para o outro lado, não é? Se tu ficares em Cuba e ficares lá com não sei qual é que é a moeda, ficas lixado. Não, não, estás lixado, lá está. E é isto que o Miguel também acho que não tem bem enraizado. Estas moedas destes países conseguem ser ainda mais voláteis do que a própria Bitcoin. É isto que é importante frisar. Miguel pensa mais uma vez, inconscientemente, está a comparar Bitcoin com o dólar, com o euro, mas nós somos uns privilegiados, não é assim que a maioria do mundo vive. que teve lá agora, já vês nos bazares lá, os gajos todos a aceitar Bitcoin e stablecoins. Sim. Porque quando as moedas estão a colapsar, aliás, lá está, as moedas as fiduciárias estão todas a colapsar. Não estão todas a colapsar. Estão todas a colapsar. Não estão. Estão a um ritmo inferior. Nunca vai. O dólar perdeu 99% do valor nos últimos 100 anos. Mas quem é que teve o dólar na conta durante 100 anos? Ninguém. Lá está, houve pessoas de certeza que estiveram, mal. mas ó Miguel, então faz-me lá o argumento porque é que as pessoas que trabalharam há 100 anos atrás não podem usufruir dos frutos. Ok, se calhar este argumento não é o melhor, aquilo que eu vou fazer de seguida, mas o dólar sim perdeu 99,9% do seu valor aqui nos últimos 100 anos e repara, sim, se calhar houve pessoas que investiram, mas essas pessoas investiram e se calhar houve uma parte delas que perderam o seu capital porque assumiram o risco e a coisa correu mal. Porque a verdade é que sim, emprestaram ao governo americano, mas mais uma vez fomos à taxa real de subida do nível de vida, aliás, do custo de vida. Esse juro que receberam aqui por parte do governo, descontado depois de impostos, não foi suficiente para colmatar a perda de compra. É isto que o Miguel se esquece. O seu trabalho 100 anos depois. Onde é que... E nem vamos falar, por exemplo, ações. As ações, depois da grande depressão de 29, né? Tiveram lá, sei lá, 30 anos em correção. Só voltaram a renovar máximos mais 30 e tal anos depois. Ou seja, mais uma vez também estamos enviesados pelo que aconteceu mais recentemente. Como é que tu me explicas isso em termos morais, Porque em termos éticos? primeiro ninguém produz há 100 anos para usufruir agora. E o ponto que, sim, 100 anos, se calhar, é um período de tempo muito longínquo, mas a ideia é essa. Ou seja, porque é que eu, se quero deixar alguma coisa para os meus netos, porque é que eu tenho de assumir risco com isso? Porque é que, se eu trabalhei, se eu contribuí, já fiz este ponto em vídeos anteriores, se eu contribuí, porque é que tenho de assumir risco? Porque é que não posso simplesmente deixar de parte, poupar e depois o meu neto usufruir do valor que eu acrescentei à sociedade nos dias de hoje? Porque não? É tipo que tu não vives esse tempo todo. Então, mas imagina, como é que se fosse nessa vertente ninguém construía igrejas durante 200 anos, para que é que eu vou, se daqui a 200 anos o meu dinheiro não vai valer nada, para que é que, ou seja, isso depois também é uma questão mas o tem dinheiro a ver com a preferência temporal, tem a ver com a teoria austríaca, a forma como a taxa de juros é elaborada. Mas o que eu estou a dizer é ou teres inflação, ou seja, tu vês isso bem na Argentina, não é? Com o dinheiro a perder valor rapidamente. Sim, agora só tem para a preferência temporal.
Mas o ponto que eu quis fazer foi que Miguel tentou argumentar que 100 anos era um período muito longo, porque ninguém vive esse período de tempo, não é? Mas mesmo assim as pessoas tentam. Aliás, podemos discutir aqui qual é que é o significado, não é? O objetivo de vida, mas a ideia é deixarmos também alguma coisa, imortalizarmos através de alguma coisa que façamos, do nosso trabalho, seja através da família, não é? Temos filhos, contribuímos, seja se calhar plantar uma árvore, não é? É esse velho ditado que um homem tem de escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, se não tiver incorreto. Mas, mas sim, ou seja, se nós não temos qualquer tipo de garantia, mesmo para daqui a 100 anos, eu não vou conseguir embarcar nesses mesmos projetos de médio e longo prazo, não é? Porque eu vou ter de estar a trabalhar a sacrificar no presente. Se eu só vou ser remunerado daqui a 100 anos, por exemplo, estava a dar o exemplo das catedrais, e se daqui a 100 anos eu não tenho a mínima garantia do valor daquilo que vou receber em troca, depois estou muito mais encorajado a pensar no presente. E é esse o ponto que eu depois desenvolvo aqui na questão da preferência temporal. As pessoas acabam por se focar muito mais no curto prazo do que no longo prazo, não é? Porque elas já não têm percebe- estabilidade. elas- Eu conheci uma Exatamente. pessoa na É isso, Holanda, é houve um isso. gajo que decidiu ter família por causa de Bitcoin. Só para Quê? tu veres. Decidiu começar uma família por causa da questão de Bitcoin. Começar uma família por causa do Bitcoin? Mas Exatamente. porquê? Qual é o... Porque, ou seja, como o dinheiro não perde valor, tu acabas por dar mais, ou seja, a tua preferência temporal acaba por se reduzir, ou seja, tu acabas por dar muito mais valor ao futuro face ao presente, estás a perceber? Tu, quando o dinheiro perde Então, valor, tu és obrigado a dar mas- muito mais valor ao presente, tu não és capaz de Mas isso é uma coisa formar má que projetos estás a dizer. para o futuro. Repara, Como é então que- tu estás a dizer é assim, eu vou como é que- fazer uma como é que é uma família coisa má, porque o pá? dinheiro que eu tenho... Formar uma família é uma coisa má? O dinheiro é uma tecnologia. Eu também não percebo aqui o contra-argumento do Miguel. Mas aquilo que tentei. Isto é verídico, seja esta história aqui da família. Porque o Bitcoin altera a nossa preferência temporal. A partir do momento em que nós temos essa salvaguarda de que vamos ter garantias a nível económico de um futuro, realmente começamos a dar muito mais valor aqui ao nosso futuro. Porque a verdade é que depois todas as decisões que nós tomamos hoje acaba por ser um trade-off entre aquilo que somos hoje e aquilo que seremos no futuro, não é? Essa é a questão, por exemplo, alimentar. Eu posso comer uma batata frita que sei que faz mal, vou ter prazer hoje, mas estou a abdicar do prazer de daqui a 10 anos eu ser uma pessoa mais saudável, mais resiliente face a potenciais doenças. É a questão da família, não é? Que eu dei aqui é um trade-off entre fazer sacrifícios hoje, não é? Claro que se eu não tiver filhos vou ter mais tempo para mim. hum, Face depois ao prazer de ver o meu filho crescer e acompanhar todo esse mesmo progresso. Mas o que é que acontece? Ao ter a moeda a desvalorizar, eu estou a colocar maior incerteza nesse cenário futuro, que é o cenário então que estava a falar de observar um filho a crescer e acompanhar o seu desenvolvimento, etc, etc. E a inflação é isso que faz. Torna esses cenários todos mais incertos. Tornando esses cenários todos mais incertos, as pessoas acabam por ter mais tentação a optar pelo prazer de curto prazo, digamos assim, e abdicar tudo o que é a longo prazo. Agora, qual é que é o problema aqui? Para construirmos uma civilização, para construirmos uma economia, temos que pensar no médio e longo prazo. Né? Pensem, se os nossos antepassados tivessem vivido todos no curto prazo, nós não tínhamos nada, não é? Tínhamos construído tudo do zero, porque eles andavam, produziam, consumiam tudo, não é? Andavam ali todos os dias na festa, íamos embora e tal, se calhar nem estávamos aqui, né? Porque não, se tivessem o mesmo pensamento que muitas pessoas da nossa geração, esta ideia de não ter filhos, não querer, enfim, acarretar com responsabilidades e viver, entre aspas, a vida, se toda a gente pensasse assim, a raça humana já tinha sido extinta, não é? Sim, isso é outra discussão. Mas este era o ponto que quis fazer relativamente à preferência temporal. Espero que tenha ficado mais claro. Para ser transacionada, não deve ser usada como para- reserva de valor. Para São- transferir valor no são- espaço e no tempo. Eu percebo o que queres dizer, mas repara, mas transferir com a condição de que vais pagar imposto. Eu acho bem que se pague o imposto de inflação. Mas como é que tu
Um imposto, mais uma vez, que vai ser uma redistribuição que tu pagas e alguém a Podes receber. defender o imposto de inflação se ele é sobretudo regressivo, se afeta sobretudo as classes sociais mais pobres. Eu não concordo. Mas- Afeta em termos de resultado final. Mas Tu repara, achas, mas que a é normal. inflação, Um gajo- achas que esta inflação que houve nos últimos 2 anos foi Diz uma coisa. acabou por Um ser gajo que tem 1.000 milhões, se perder 900 positiva milhões... para as pessoas mais pobres? Um homem que tem 1.000 milhões, se perder 900 milhões, alguma coisa mudou na vida dele? Não. Estás a perceber? Claro que... Mas o gajo perdeu 90% da riqueza. Mas não mudou nada na vida dele. Ele vai viver todos os dias da mesma forma como viveu até ali. Ou seja, a questão é... Tu dizes que a inflação uma é mau pessoa- para as pessoas porque tem impacto no custo dos preços. Mas também o seu ordenado aumenta. É assim, é aquele. Percebes? Pronto, temos de trazer. Não é verdade, Miguel. Os salários a nível fixo tendem a não acompanhar o real ritmo de subida do custo de vida. E eu creio que toda a gente irá suportar este ponto que acabei de fazer. Aqui, particularmente em Portugal, as pessoas que têm rendimentos mais baixos. E ainda acrescento mais uma vez esta questão de que o Miguel esquece, e muitos que, enfim, a mal também definido esquece, que é a questão das poupanças. Todas as poupanças que as pessoas tinham até hoje, sim, se calhar mesmo que o meu salário acompanha essa perda de poder de compra, as dinheiros de poupanças vão-se à vida, vão levar uma talhada. E claro que são os mais pobres que são mais afetados. Porquê? Porque a malta que tem património não tem as suas poupanças, não tem o seu valor económico armazenado em dinheiro. Tem a ver com a economia. Mas É em a termos economia que reais, faz essas o custo coisas. de vida, e nisto não tem qualquer tipo de dúvida, e acho que também podemos fazer uma sondagem à malta, o custo de vida tem subido a um nível muito superior nos últimos... Desde nos 2000, últimos dos últimos 2 anos, 3 anos. mas isto é nas sociedades ocidentais todas. Mas aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Porquê? Por causa da quantidade de quê? De falta de produção. Oh meu, eu quando começou o Covid, o pessoal estava preocupado a dizer que não ia vender. Eu virem para o pessoal, acordem. O problema não vai ser falta de vendas, porque as pessoas querem as merdas. O problema vai ser falta de coisas para vender. Esse é o problema principal. O problema do custo das... Então, imagina, tu chegas ali e dizes assim, ninguém trabalha, não se vai fazer casas, não se vai fazer nada, e depois queres ter casas para comprar. O problema foi as fábricas de aviões pararam, as fábricas de casas pararam, as fábricas dos barcos pararam, toda a gente parou, a supply chain congelou. Então, como tu não estás a produzir, é normal que as coisas vão ficar mais É caras. importante frisar este ponto, ou seja, eu não... E dou-te razão, eu- que se tu produzis dinheiro e não produzis coisas, as coisas ficam mais caras. Não há Claro. hipótese. Mas imagina, lá está, mesmo tu não produzindo dinheiro, se diminuires a questão das coisas, os preços sobem. Ou seja, eu não... A questão claro que em termos de oferta agregada, não é? A questão se da não houver supply chain, produção, não há lá coisas. contribuiu também para a inflação durante o Covid. Eu não sou hipócrita a dizer que foi só a questão da impressão de dinheiro que houve Repara, para alimentar os soube- esforços fiscais dos Estados. Mas soube a impressão de dinheiro agora? Não, já há 10 anos estamos a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Entre Agora- aspas. Então, E isso, Sim, Miguel, mas durante o Covid o ritmo aqui, a massa monetária foi aumentada, foi muito maior. e nunca houve inflação, o custo de vida só aumentou agora. Lá está, voltamos à questão do IPC, do Claro, é índice de preço do subjetividade. consumidor. Mas eu acho que aqui estamos de acordo. Se olhares, se esqueces os preços Acho e que pensares não, na acho qualidade de vida das pessoas, eu acho que melhorou muito. Eu acho, Não é? era o ponto que nós Muito. fizemos, e acho que agora a questão da inteligência artificial também vai beneficiar imensas pessoas nesse sentido. Vai acho, que beneficiar. acho que vai ser algo coisa boa. extremamente produtivo, não é? Para Claro. as pessoas em geral. Claro. Mas a verdade é que aquelas coisas que são escassas, não é? E que são fundamentais para. O que é? Então, por exemplo, uma casa para viver, Isso não é escasso. já temos. Já porque não estás a produzir. É escasso, exato, mas por causa das relações do Estado, não é? Se quiseres pôr esse argumento para Não, cima da mesa. Um dos argumentos, eu dei muitos argumentos para as ou a casas questão serem da mais caras. imigração, etc. A questão Olha, fulcral tens é outra. que... Olha, uma muito forte, a concorrência. Não é só tu que queres casa. Certo, O mas gajo na Ásia Miguel, também quer casa. independentemente dessas falhas que hajam no mercado, a questão fundamental é que uma casa não foi desenhada para ser um investimento. Uma casa foi desenhada para... Isso concordo. Não, E isso só não foi aconteceu desenhada nos para ser uma últimos- reserva de só valor. aconteceu Não nos foi, últimos- Isso é uma não- coisa recentemente... Nos dias de hoje, qualquer pessoa que tenha o mínimo património, o que faz é andar a comprar apartamentos porque sabe que é a única forma de continuar. Mas isso vai corrigir. Quando eles começarem a ver que não dá para ganhar dinheiro aqui em Portugal a comprar casas, E o que é que a malta vai fazer então, se as casas não servem? Tenho muitas dúvidas, Miguel. Acho que as pessoas aqui em Portugal vão continuar a olhar para o imobiliário como um refúgio e vão continuar a tirar casas do mercado. Acho muito difícil teríamos de atravessar aqui um período bastante conturbado para as pessoas alterarem, digamos assim, a sua opinião e a sua visão sobre esta classe de ativos. Onde é que eles vão meter? mano, o melhor Vamos ter ativo, um banco? qual é o melhor ativo do Eu acho planeta Terra até hoje? Qual foi? Tu sabes Terra. qual é? Terra. Não, é comprar ações de empresas, meu.
seja, historicamente, se olhares para os Ou últimos seja, as 100 pessoas anos... que andaram a trabalhar arduamente, não é? Vão ter de assumir riscos em empresas tecnológicas que nunca ouviram Não, falar. eu não disse empresas tecnológicas. Empresas gerais, não é? Vão ter, para além de um agricultor que, para além de estar o dia todo a trabalhar na terra, vai ter de chegar a casa Mas e estamos a perceber falar... se a ação da Alphabet ou da Apple está desvalorizada para preservar aquilo que é dele de valor. Eu não sei como é que alguém pode achar que isto nas é ações normal. não estamos a falar em preservar, estamos a falar em ganhar dinheiro. Não, mas imagina, o grande, ou seja, o S&P 500 nos dias de hoje também é uma reserva de valor, é utilizado sobretudo como instrumento monetário. Ou seja, o que tu tinhas que era a energia económica Mas que devia então estar... compras S&P, nem tens que olhar para as ações. Não, mas a questão é que estás a assumir risco, não é? E o dinheiro não é suposto ser um risco. Porquê que dizias que não é suposto ser um risco? Então, porque o dinheiro é suposto ser um bem líquido, não é? É que tu Isso és podes... tu que estás a dizer? Não, Não é esse conceito? Não, Miguel, o dinheiro em si é o bem mais líquido, não é? Que tu tens à tua disposição. É. Porque precisamente se tu tiveres uma emergência, tu tens de ter a flexibilidade para te livrar dele o mais rapidamente possível, para teres recursos para aquilo que tu precisas. Se tiveres uma casa, nunca vai ser dinheiro, porque tu, se tiveres uma emergência, como é que tu vais vender um apartamento em 2 minutos? Não vais. Não é? Mas por isso é que uma casa não é utilizada como dinheiro. Dizes Como emergência. dinheiro como meio de troca, não é? Emergência. Tu Exato. não precisas ter o teu património guardado numa coisa que é para uma emergência. Mas precisas ter montante para fazer face à incerteza do futuro, não é? Um bocadinho, mas nada mais. Eu ainda não percebi, lá está. Já agora, só rapidamente mostrar aqui. O Miguel também devia ver este webinar, este podcast que o Michael Saylor fez, que se chama Os 24 Riscos das Ações, 24 Risks of Equities, porque as pessoas acho que nos dias de hoje, dada a performance do S&P 500 e das bolsas em geral, esquecem-se que de facto estão a assumir o risco, mesmo tendo essa exposição diversificada, não é? Fala-se muito agora do ETF, do índice global, o MSCI Index, que acho que enfim, o ETF da BlackRock, creio que é o IWDA, que é que está em Amsterdão, que é provavelmente aquele que a malta mais compra. E a verdade é que sim, se calhar não vais, enfim, não vais perder o teu dinheiro todo, mas existe um risco substancial de haver, sei lá, algum tipo de abrandamento económico que afeta a economia global. Se calhar o múltiplo é que o S&P ou que essas empresas negociam a nível de preço sobre lucros, price to earnings, diminui, os earnings também diminuem e se calhar podes perder metade do seu capital, não é? E enfim, as pessoas depois acabam por esquecer um pouco disto, dada essa performance completamente esplêndida aqui do S&P mais recentemente. E creio que o Miguel também se esquece muito disso. E é isto que é manifestamente injusto, porque nos dias de hoje, um agricultor, como eu estava a dar o exemplo, trabalha que nem um cão durante um ano e depois tem de perceber destas coisas, das ações da Apple e não sei o quê, só para preservar poder de compra. Isto não faz sentido. Dá-me um argumento em termos morais porque é que uma pessoa tem de assumir risco para preservar os frutos do seu trabalho. Esse é... Arranquei o podcast e esqueci-me de voltar a pôr no ecrã. Vamos só voltar atrás. Dá-me um argumento em termos morais porque é que uma pessoa tem de assumir risco para preservar os frutos do seu trabalho. Esse é o ponto fulcral que alguém ainda não me conseguiu explicar. Ou seja, e é isso que eu desafio aos economistas qual é o modernos. argumento para uma pessoa ser tributada? Qual é o argumento para tu teres que trabalhar? Mas aí entramos no contrato social, entramos na questão da anarquia, do livre. É um contrato social. Mas a questão é que no que diz respeito ao imposto da inflação, é isso que nós estamos a falar. Não é eleito democraticamente, não é? São elites que impõem a vontade deles para cima. É um imposto. Mas pelo menos, ok. Na questão do IRS, tudo teórico, entramos na questão mais, lá está, concreta da questão, mas teoricamente o regime democrático é eleito democraticamente, não é? Tem representação dos eleitores. E é um imposto que não é regressivo, é progressivo. Ou seja, pronto, nós discordamos nesta questão. Tu achas que a inflação é positiva para as pessoas mais pobres? Eu também não percebo como é que tu... Eu não acho que a inflação... É que eu não consigo perceber como é que alguém pode argumentar que esta inflação que tu tiveste nos últimos 2 anos foi positiva para as classes sociais mais baixas. Eu dizia-te uma coisa, que é... temos muitas coisas misturadas no mesmo pacote, não é? Que é... Certo. O aumento dos preços não é positivo para ninguém quando vais comprar. Mas é positivo para toda a gente quando vais vender. É.
Repara, e quem é que está a vender? São pessoas que também estão a vender. E repara, quando tu vendes e vais comprar também é positivo para eu precisar de mais funcionários e poder-lhes dar mais dinheiro para comprar. Miguel, Sabe o que eu quero dizer? Ou seja, é tudo relativo. não percebo. Não, Miguel, isto não faz sentido nenhum e vamos ver o que Porque eu tu disse ao de sobes os seguida. preços porque os teus custos estão a subir. Ou seja, Exatamente. O que é que são os meus custos? Mas repara Mas o que é que são os meus custos? a própria São as subida dos pessoas. custos. Qual é que é a ideia lá está? Do regime capitalista tudo que nós começa na defendemos energia. aqui, não é? É questão da descentralização. Pronto, eu já sei o que é que vou dizer a seguir e dar só aqui uma nota. Isto não faz sentido porque aquilo que o Miguel está a assumir é que eu se subir preços, eu depois vou poder pagar mais aos meus funcionários. E sim, ainda que isso em termos nominais seja verdade, nós temos de olhar de forma profunda para a questão. E aquilo que se sucede é que as empresas, quando sobem preço, eu estava a falar de inflação, que isto é mau para quem paga, não é? Para quem paga o preço final. Mas é bom para quem vende. Mas as empresas, uma empresa que participe no mercado concorrencial, aquilo que observa ao seu redor é que os seus custos sobem, os seus custos a nível de matérias-primas, claro, custos humanos também, porque, enfim, vai haver uma pressão muito grande para que se aumente alguma coisa nos salários. Provavelmente nunca será o suficiente para fazer face à perda total de poder de compra, como é óbvio. Mas reparem que o aumento de preço final, a ideia é apenas de manter a margem que havia antes do aumento de custos, ou tentar combatê-la. E a única forma disto, de uma empresa conseguir hum, fazer face a esta situação, digamos, uma empresa no mercado concorrencial, porque se estivermos por exemplo, uma Apple tem um poder monopolístico, claro que pode aumentar o preço à vontade, não é? Se for uma empresa que também opera no mercado onde a força tecnológica é maior, também acaba por estar mais folgado, porque se calhar os custos, existe essa pressão para que os custos aumentem devido à inflação e impressão de dinheiro, mas depois a deflação acaba por combater essa mesma pressão e a empresa fica mais tranquila. Agora, é uma empresa que trabalha opera num sistema concorrencial e que esteja num setor onde a força deflacionária da tecnologia não esteja propriamente presente, pá, vê-se completamente aflita. E vê-se completamente aflita e muitas vezes aquilo que faz é adulterar a qualidade do produto, sobe o preço, não é? Ou então diminui também a quantidade. E reparem que no final do dia é sempre o consumidor que sai prejudicado. Este é um ponto que eu vou fazer agora, creio ver se não estou enganado, que a ideia de um sistema capitalista é nós termos produtos com cada vez mais qualidade, mais quantidade e a preços menores. Somos mais eficientes. Lá está, uma unidade do nosso trabalho dá para cada vez mais. E nós estamos precisamente ao contrário. É isto que é completamente fascinante pela negativa, não é? Como é óbvio. E sim, o Miguel estava a falar aqui. Há quem perca, não é? Com a inflação, subida de preços. E quem é que ganha? Quem recebe o dinheiro fresquinho, não é? São os Estados, para aumentar gastos. É a malta que se endivida junto da banca, ou seja, muito do setor imobiliário também. São esses que recebem a energia económica que os aforradores perdem. Faz o teu ponto. Tu vais subir preços, que é contrário ao interesse do teu cliente final. Produzimos valor. Isso. Produzimos mais a preços mais baratos, não é? É assim que nós andamos para a frente. Somos cada vez mais eficientes a Mais produzir. eficientes, não é? E o que é que tu tens contra... Para toda a gente quando vais vender. É. Repara, e quem é que está a vender? São pessoas que também estão a vender. E repara, quando tu vendes e vais comprar também é positivo para eu precisar de mais funcionários e poder-lhes dar mais dinheiro para comprar. Miguel, Sabe o que eu quero dizer? Ou seja, é tudo relativo. Não percebo, porque tu sobes os preços porque os teus custos estão a subir. Ou seja, O que é que são os meus custos? Mas repara Mas o que é que são os meus custos? a própria São as subida dos pessoas. custos. Qual é que é a ideia lá está do regime capitalista tudo que nós começa na defendemos energia. aqui, não é? É questão da descentralização. Nós produzimos coisas, produzimos valor, produzimos mais a preços mais baratos, não é? É assim que nós andamos para a frente. Somos cada vez mais eficientes a produzir. Mais eficientes, não é? E o que é que tu tens quando tens uma subida de custos? Vamos pensar num restaurante, não é? Em termos de inputs, matérias-primas. Vamos dar por adquirido que eles imprimem dinheiro, ok? E como consequência natural os preços das matérias-primas sobem. O que é que tu fazes? Das duas uma, ou vais subir preços,
o que naturalmente Espera, é contrário. mas para Deixa só só numa fazer coisa. este ponto. Tu vais subir preços, Mas o tens que é que voltar contrário, atrás, tens o que que é voltar contrário, atrás. mas já faz o teu ponto. Tu vais subir preços, que é contrário ao interesse do teu cliente final, não é? Porque ele preferia ter o mesmo serviço por um preço inferior. Ou então vais reduzir a quantidade dos teus produtos, não é? A chamada shrinkflation, ou seja, vais pagar o mesmo e ter um produto inferior, ou vais adulterar a qualidade dos teus produtos. Se calhar a malta do restaurante mete ali um óleozinho de soja em vez de pôr azeite virgem extra. Estás a Ou dizer seja, o cliente acaba sempre por sair prejudicado numa vertente de inflação. Estás a perceber? É contrário àquilo que nós queremos atingir enquanto sistema capitalista. A própria inflação é completamente oposta àquilo que tu queres desenvolver num sistema capitalista. Não cabem na mesma taça. Estás a perceber? Vamos então dizer isto. Eles produziram dinheiro. Para quê? Ok, acho que foi claro o meu ponto, a minha explicação. E sim, shrinkflation, a malta aqui dos lados da Allah, perguntem aos vossos pais. Um corneto era do dobro do tamanho, não é? E se calhar já estou a ser bonzinho, estou a ser otimista. Mas sim, creio que foi claro aqui o meu ponto. Inflação completamente contrária, um cancro económico, temos de acabar com ele. Contrário aos interesses da civilização, contrário aos interesses dos indivíduos, contrário aos interesses das famílias. E quem quiser sair aqui deste sistema, onde está a ver o seu produto ser sistematicamente desvalorizado e manipulado, já sabe, tem aqui uma solução. E dito isto, está feito mais um episódio. Voltamos, entretanto, para os episódios finais, não é? Já temos aqui mais meia hora, se calhar mais 2 ou 3, e ver se fechamos aqui a série. E é isso, um abraço, já sabem, gostos, likes, comentários, essas coisas todas, e vemo-nos numa próxima.